A política do ambiente assume dois desafios fundamentais. Em primeiro lugar, o desafio de reconhecer a importância do equilíbrio ambiental para o desenvolvimento humano e qualidade de vida das gerações atuais e futuras, e o desafio de responder aos limites do planeta, a uma economia que tem sido predadora dos recursos naturais, que é poluente e que gera a acumulação do desperdício e que é promotora das desigualdades sociais no acesso a bens vitais, convivendo lado a lado escassez e desperdício. E também responder aos riscos cada vez mais crescentes de catástrofes naturais e dos impactos sobre a saúde pública e as condições de vida das populações. Uma lei de bases do ambiente deve responder a estes desafios. A lei que temos tem mais de 20 anos, foi inovadora para a época, incluiu um conjunto de direitos e deveres ambientais expressos na Constituição de 1976, mas hoje, perante novas realidades, novas ameaças e também novos instrumentos de ação, precisa de ser atualizada e revista, porque é necessário reafirmar princípios modernos de proteção do ambiente e de compatibilização entre esta proteção e as atividades humanas. Aliás, temos hoje um desafio do século, que é o das alterações climáticas, que deve ter repercussão em termos das políticas e em termos de uma lei de bases do ambiente, ainda mais quando vivemos hoje num período em que as negociações climáticas que estão a decorrer em Cancún, no México, têm baixas expectativas perante um desafio que é de toda a humanidade e que nos exige a urgência de agir. E por isso são precisas ações e instrumentos concretos que permitam responder a estes grandes desafios que afetam todo o planeta e toda a humanidade, e também isto se deve repercutir numa revisão de lei de bases do ambiente. Os projetos hoje em discussão têm precisamente o mérito de dar um contributo importante para a revisão da Lei de Bases do Ambiente e fazem-no apresentando ideias e propostas concretas. Ao contrário do Governo e de um Partido Socialista que não apresentou qualquer ideia, qualquer proposta e que nós não conhecemos o que é que pensa sobre a matéria. Temos um Ministério do Ambiente que apenas se limitou a lançar numa faculdade um concurso de ideias em que as melhores ideias são premiadas em euros e, portanto, sabemos que é um Ministério que não tem ideias próprias, que não tem propostas concretas e aguardamos muito que venha à Assembleia da República com uma proposta e que se defina sobre aquilo que quer para uma lei de bases do ambiente. Sobre os projetos hoje em discussão, eles têm vários pontos em comum que são bastante importantes, como é o caso do reforço da participação pública, da cidadania ambiental, da inclusão do princípio da precaução, ao alargamento das componentes ambientais e humanas que devem ser abrangidas por esta lei, como é o caso do litoral e da erosão costeira, e isso são, evidentemente, pontos que devem ser valorizados e são muito importantes. No entanto, são projetos também que têm visões em alguns aspectos bastante diferenciados e isso também deve estar sujeito à reflexão e à discussão. Por exemplo, a proposta que nos é feita pelo PSD ainda enferma de uma visão em que tende a ver o ambiente e os recursos naturais como uma oportunidade de negócio, como uma mercadoria, ou fazendo depender a sua proteção da fixação de um preço pelo seu uso. E isto consideramos que é uma visão perigosa, em que torna tudo negociável e tudo sujeito ao arbítrio da existência de um preço ou de uma taxa, e não acompanhamos o PSD nesta matéria. Pelo contrário, o Bloco de Esquerda considera que o ambiente, os recursos naturais e os ecossistemas devem ser valorizados pela sua função social e que a sua gestão deve seguir critérios de interesse público e por isso mesmo que é necessário um reforço do Estado na gestão e no controle político sobre o ambiente. Mas mais do que bons princípios ou boas leis,
como será a necessidade de uma revisão de lei de bases do ambiente, é preciso, de facto, vontade política para cumprir estes bons princípios ou as boas normas legais. E é isso que, infelizmente, não tem acontecido no nosso país, quando, apesar de termos um quadro legal que é progressista, que é avançado em numerosos aspectos, que estabelece regras claras, aquilo que vimos a assistir é a criação de instrumentos de exceção ao cumprimento dessas regras. É o exemplo do regime do SPIN, dos projetos de interesse nacional, que permite, por exemplo, que resorts de luxo e campos de golfe se vão espalhando pelas áreas protegidas e as áreas classificadas para proteção. É quando se retira do controle público a gestão das zonas classificadas como reserva ecológica ou reserva agrícola nacional. É quando assistimos também a instrumentos fundamentais como a avaliação de impacto ambiental serem utilizados mais para favorecer interesses de grupos económicos do que propriamente para salvaguardar o ambiente e responder aos interesses das populações. Há, de facto, um conjunto de mecanismos e instrumentos e práticas políticas que não têm sido consonantes com uma visão e com um quadro legal e uma lei de bases que tem o objetivo, de facto, de proteger o ambiente e salvaguardar o interesse público e os direitos das populações. O Bloco de Esquerda dará também o seu contributo nesta discussão. Achamos extremamente importante que deixe à Comissão para podermos ter um debate alargado e acolhendo também um conjunto de contributos dos vários grupos parlamentares, mas também da própria sociedade civil e de várias associações, ONGs e o mundo académico, porque precisamos de ter uma lei de bases do ambiente que seja moderna, que avance para a modernidade, e será este trabalho conjunto, esta discussão conjunta, que poderá dar o contributo para avançarmos neste sentido e podermos ter uma lei completa que salvaguarde o ambiente em nome da modernidade e da proteção também das gerações futuras.